Obrigada, amigo. Boa noite, irmãos e irmãs. Fazia tempo que eu não vim aqui, não é, Luiz? A gente não estava conseguindo ajustar horários, né, amigo? Mas cá estou. E como proposta do nosso bate-papo da noite, nós trouxemos um tema muito importante. Talvez um dos temas mais importantes da atualidade. Família e casamento. Pois nunca antes nós tivemos tantos divórcios e tantas dissoluções, tantas separações na nossa sociedade. E eu posso falar tranquilamente só do Brasil, fora os outros países deste nosso lindo planeta. Então, só que para nós falarmos desse assunto, a gente tem que voltar um pouquinho. Um dos grandes propósitos do Espiritismo para a humanidade é despertar os potenciais que o Criador deixou depositados dentro de cada um de nós. E para que ocorra o despertar destes potenciais, Deus fez o homem, nos criou, para ser um ser social e viver em sociedade. Porque é em contato com o outro que eu consigo enxergar o bem e o mal que existe dentro de mim. Só que Deus, em sua infinita sabedoria, quis que esse primeiro contato social começasse dentro de casa. É no lar que nós temos o primeiro e mais importante dos nossos contatos sociais. E quando nós falamos sobre família, o assunto por si só nos remete a muitas singularidades. Porque a família está em constante transformação. Só que mesmo diante de todas essas transformações, a família nunca deixou e nunca deixará de ser a base estruturante para o nosso progresso. Tanto que na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Aí os espíritos respondem de uma forma bem direta para Kardec. Diverso dos animais é o destino dos homens. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual é a mensagem que os espíritos quiseram nos trazer, quiseram nos deixar com essa resposta? Que é pela vida em sociedade que nós nos aperfeiçoamos. Que é pela vida em sociedade que nós melhoramos as nossas faculdades incompletas. Aristóteles já nos dizia isso. Que nós somos seres sociais e sem esse contato social não haveria progresso pessoal. E por ser a família o nosso primeiro e mais importante contato social, é lá que está a nossa pedra de toque. O que quer dizer isso? É dentro da nossa família que nós encontramos os nossos principais desafios. Desafios escolhidos por nós mesmos antes de reencarnarmos. E isso está dito lá na questão 258 do Livro dos Espíritos. Quando nós ainda estamos no plano espiritual, antes de começarmos uma nova jornada no planeta Terra, ou antes de reencarnarmos, nós escolhemos o gênero das provas pelos quais nós iremos passar. É claro que essa escolha, essa liberdade, depende
do grau de evolução de cada espírito. Mas nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, todos nós reencarnamos com um projeto espiritual. Ninguém nasce à toa. Cada um de nós aqui tem um projeto. Com as maiores, que lá estão previstas as maiores repercussões da sua vida. Não cada coisinha que acontece no nosso dia a dia. Mas os nossos maiores acontecimentos já estão previstos. Então, esses encontros mais firmes, onde há de fato uma união conjugal, onde há o recebimento de espíritos como filhos, não são ao acaso. São situações, na grande maioria das vezes, a gente não pode generalizar, escolhidas por nós mesmos. E sobre isso, há uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles no livro Constelação Familiar, uma psicografia de Divaldo, onde ela fala assim: esse grupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico. Havendo ocorrido nas esferas espirituais, antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Ocorre que, como sobre nós cai um véu do esquecimento quando nós reencarnamos, nós acabamos esquecendo, não nos dando conta do nosso planejamento espiritual, do nosso planejamento reencarnatório. E por conta disso, nós não damos o devido valor aos nossos vínculos familiares. Nós precisamos encarar a nossa família como a nossa mais importante ferramenta de progresso. É dentro da nossa casa, são os nossos vínculos familiares que estão os nossos principais desafios escolhidos por nós mesmos e desafios que nós precisamos superar para ter uma parcelinha de vitória nessa reencarnação. Só que o convívio familiar, ele é um pequeno exemplo do que nos espera. Nós não falamos que é dentro de casa que nós temos o nosso primeiro e mais importante convívio social? Isso é apenas um treino para o que nos aguarda no futuro. Porque nós viveremos em sociedade por toda a eternidade. Ou aqui alguém já leu algum livro da doutrina, seja do Chico, Divaldo, Raul Teixeira, quantos outros que agora eu não lembro, que o resgate espiritual é só um espírito que faz. Que todos os ajustes é só um espírito que organiza. Não. É sempre em equipes espirituais. Grupo de espíritos que reúnem, que saem em alguma missão. Nenhum deles trabalha sozinho. Até nas próprias visitas, principalmente nos livros de André Luiz, eles vão sempre em dois. Estão sempre em sociedade. E como nós já sabemos disso agora, nós temos o dever de mudar o padrão vibratório dentro da nossa casa. Adotando condutas e posturas mais harmônicas. Cultivando o silêncio quando necessário, como o Luiz bem falou aqui no começo. Às vezes, o silêncio evita uma briga. Cultivando o respeito, a parceria, a fraternidade, o bom humor. E principalmente o diálogo. Porque essas são condutas e posturas básicas em qualquer relacionamento. Não são só nos relacionamentos familiares. Perceba-se como você é no seu trabalho e como que você é dentro de casa. Eu sei que vocês vão falar, Marina, mas tem a intimidade, tem isso, tem aquilo. Mas é dentro de casa onde nós temos os nossos principais desafios. Eu vou falar isso até o final.
Às vezes, por um deslize nosso, nós podemos perder uma grande oportunidade de reajuste nessa encarnação. Porque nós sabemos que a família é formada por um grupo de espíritos ligados pelo afeto, espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, mas também formada por espíritos desafetos. Espíritos aos quais nós temos grandes dívidas. Espíritos que nós fizemos grande mal no passado, ou que fizeram grande mal para a gente. E que justamente reencarnaram na nossa família por uma sabedoria divina, para que nós possamos ajustar essa dívida, ajustar esse probleminha do passado. Aí é que dobra a nossa responsabilidade. Porque justamente é dentro da nossa casa onde nós encontramos os espíritos que nós temos as maiores dívidas. Aqueles com os quais nós cometemos grandes erros. E daí nós poderíamos trazer diversas explicações, a doutrina traz isso de uma forma muito completa, as dificuldades de relações que nós encontramos dentro de casa. Que são inexplicáveis, aos olhos humanos. Como é que dois filhos criados da mesma forma têm tanta diferença? Espíritos criados do mesmo jeitinho, com a mesma educação, com a mesma cultura, indo no mesmo colégio, com o mesmo grupo de amigos, têm condutas tão diferentes. Só a reencarnação consegue nos trazer respostas efetivas. A doutrina espírita nos traz ensinamentos, princípios que nos ajudam a compreender os nossos relacionamentos. O Livro dos Espíritos nos traz uma base para compreender o comportamento humano que é fora de sério. E não só as obras básicas. Toda a coleção do Chico, toda a coleção do Divaldo, da Ivone, do Raul. Livros do Haroldo que abordam sobre psicologia. Nós temos uma infinidade de conhecimento para nos entendermos e entendermos as nossas relações familiares. Só que hoje, nós vivemos uma inversão de valores. Há um desestímulo para a constituição de família. E isso nós podemos perceber por questões culturais, econômicas, políticas, sociais, pelas músicas. As músicas mais famosas ultimamente valorizam a constituição de família? Valorizam um relacionamento sério? Não. Nós estamos muito mais interessados pelo ter do que pelo ser. Nós estamos desconectados da nossa essência espiritual. Nós estamos desconectados de Deus. Só que como que nós vamos fazer uma reflexão sobre família sem trazer Deus? Não tem como. Porque Deus é a essência do amor. Ele é o supremo amor. E é dentro da nossa família, é dentro da nossa casa que nós conseguimos experimentar um pouco desse amor. Porque é dentro do lar, é na nossa família que nós amamos e que nós somos amados. É onde nós nos doamos sem esperar nada em troca. A família é a maior ferramenta de combate ao egoísmo. É uma mãe que deixa de comer para poder dar comida para o seu filho. É um pai que não se importa em dividir tudo com seus filhos. É um casal que comunga do seu dia a dia. Que deixa de fazer uma faculdade, que deixa de viver seus sonhos para dar o que melhor que pode para uma criança.
Eu não consigo ver egoísmo numa atitude dessa. Deus, em sua infinita sabedoria, criou a família com a sua mais pura essência, que é o amor. A família é um instituto divino. Pode passar tudo na nossa história. A família pode estar sofrendo todos os ataques, mas ela não cai. Porque é lá, claro, com todo um apoio da espiritualidade benfeitora, que nós encontramos as ferramentas necessárias para o nosso progresso, para o nosso aprimoramento. É onde nós nos deparamos com compromissos anteriores. É lá onde nós vamos conseguir reparar erros anteriores. Refletido naquelas pessoas que dividem o dia a dia com a gente, que dividem essa jornada difícil. E não é fácil estar encarnado aqui nesse planeta. Ainda mais nesse momento turbulento que nós vivemos. Passamos uma pandemia. Ficamos afastados do convívio social. Começamos num começo de ano tenso, preocupados com uma possível terceira guerra. Nós estamos passando um momento turbulento. Normal, previsível de transição planetária, para que as coisas melhores, o caos chegue ao máximo e comece a melhorar. Não é clichê depois da tempestade vem o arco-íris. É verdade. Há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso. Lá no capítulo 4, eles falam assim: os que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. São espíritos que se amam. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. São os espíritos que nós temos problemas. Ou seja, cada um tem exatamente a família que precisa para progredir. Ninguém, absolutamente ninguém nasceu na família errada. Por mais que a gente escute isso daí de vez em quando. Não. Nós temos exatamente a família que a gente precisa. Mesmo com as dificuldades, com os problemas, com os conflitos, é aquela família ali que nós precisamos para sair, quem sabe, vitoriosos dessa encarnação. E isso também se aplica ao casamento. A base da família é a relação conjugal. Por isso, a importância do afeto, do respeito, do diálogo, da parceria entre o casal. Porque são os vínculos de afeto cultivados por eles que permitem a continuidade da família. E em muitos casos, essa simpatia, esses laços de simpatia foram traçados lá no mundo espiritual. E muitas vezes, não é a primeira reencarnação juntos, onde eles compartilham de sentimentos. Isso nem sou eu que estou dizendo. É Emmanuel, lá no livro Vida e Sexo, onde ele fala muito sobre as relações familiares. Ocorre que, como nós estamos imersos na matéria, influenciado e bombardeado por diversas informações que atacam a família, nós não conseguimos fazer essa reflexão. Nós não damos a devida importância às nossas relações afetivas, à nossa relação afetiva. Hoje está tudo muito descartável. Falta apoio mútuo, falta parceria, falta respeito, falta diálogo.
E isso eu vejo diariamente na minha profissão. As pessoas se divorciam por qualquer coisa. Hoje, o que eu mais vejo são relações afetivas pautadas no instinto sexual, na agressividade, na competição. Em vez do casal puxar para o mesmo lado, cada um puxa para um lado. E isso vai minando, aos pouquinhos, os compromissos assumidos por aquele casal lá no plano espiritual. Até a hora que chega o rompimento. Então, quando por algum motivo há uma desestrutura dentro daquela casa, há discussões, há brigas, o clima, a energia fica pesada. E isso não é brincadeira. O desequilíbrio naquele lar é tanto que nós começamos a sintonizar com espíritos desordeiros. Olha só o que aconteceu com Chico Xavier. Ele foi solicitado por um casal que pediu muito para que ele pudesse, que o médium se deslocasse até a casa deles, lá perto de Pedro Leopoldo. Porque a situação do casal estava muito complicada. Eram muitas discussões, muitas brigas. Eles viviam uma vida sem oração, sem vigilância. E Chico, com todo o seu carinho, aceitou o convite e foi até a casa desse casal. Para se de alguma maneira ele pudesse ajudá-los. Quando o Chico entra na casa, ele vê em cima da mesa uma penca de banana maçã. A banana preferida do Chico. Aí ele pensa, ai, tomara que eles me ofereçam uma banana. Tomara que eles me ofereçam uma banana. Só que daí começou o atendimento ficou muito sério, ficou muito pesado, e Chico esqueceu do seu desejo. Estava lá no meio do atendimento, ele olha bem na porta de entrada, 2 espíritos desordeiros, no maior papo, falando assim, vamos entrar e comer essas bananas? Vamos, então vamos entrar e comer as bananas. Os espíritos entraram, comeram as bananas e saíram. Chico ficou assim. Não entendeu nada. Ele ficou surpreso com o que aconteceu e solicitou a Emmanuel uma explicação. Então Emmanuel vem e fala assim para Chico. Eu vou ler porque é muito importante a fala do Emmanuel, né? Ele tem um poder de síntese muito grande. Aí ele fala assim, isso acontece cujas casas há moradores que não oram e nem vigiam. Agora, essas bananas desvitaminadas apenas farão mal aos que as comerem, em virtude de se acharem impregnadas de fluidos pesados. Tem razão os nossos irmãos protestantes, quando oram as refeições, porque sabem por intuição que no ato simples da alimentação no lar reside a nossa defesa. A nossa oração aí, além do mais, é um ato de agradecimento ao Pai por tudo que nos concede. Atrairemos com ela as suas bênçãos para o que comemos e para tudo dentro do nosso domicílio. E ele continua explicando o que acontece em um lar onde há desarmonia. Agora vocês imaginem, eles entraram e comeram a banana. Imaginem o que acontece que a gente nem se dá conta. Quando há briga, quando há conflito, quando há violência. Nós ficamos à margem de espíritos desordeiros. Tá bom, Marina, nós entendemos. Mas só que quando o divórcio, a separação, a dissolução da união estável é inevitável. Quando aquela relação está insustentável. Então eu já começo respondendo de uma forma bem direta. Para a gente já acabar com qualquer dúvida, porque há muita informação desencontrada até no meio espírita sobre isso. A doutrina espírita não é contra o divórcio. A doutrina espírita não é contra nada. Ela respeita o nosso livre-arbítrio. Essa informação desencontrada de que a doutrina espírita é contra o divórcio vem de uma interpretação equivocada de uma fala de Jesus extraída lá do Evangelho de Mateus, quando ele fala assim:
todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Gente, isso daqui é uma interpretação que tiraram de forma totalmente equivocada dessa fala de Jesus. E o Evangelho vem explicar isso. Lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam isso daqui. E eles falam, o divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito. E só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O que eles quiseram falar com isso? O divórcio só vem confirmar algo que já existe entre aquele casal. Porque ali não vigora mais a lei do amor. Só que vejamos. A doutrina espírita é pautada, é baseada em 3 firmes bases. A ciência, a religião e a filosofia. E ela nos traz uma imensidade de informações e conhecimento para que nós possamos tomar a nossa decisão com base no livre-arbítrio. Ela te oferece um monte de informações. Com base naquilo dali, você vai trazer a realidade para a sua vida. Se depois de você refletir, entender que nesse momento o melhor é pelo afastamento, que assim seja. Desde que aconteça com respeito. Porque hoje o que a gente mais encontra são casais se degladiando nos tribunais. Esperando que o juiz vai dar uma sentença de vingança contra o outro. Aí a gente tem processos por 10 anos rolando no judiciário. Só que ao mesmo tempo, Emmanuel nos traz uma informação preciosa lá no livro Vida e Sexo, onde ele reforça isso, de que o divórcio não pode ser facilitado. Ele não pode ser visto como algo banal. Só que aqui a gente precisa fazer uma chamada de atenção. Não tem nada a ver com ser facilitado com a lei dos homens. Não, porque é muito fácil divorciar no Brasil. Não é isso. Aqui ele está falando dos compromissos espirituais. Ora, nós não falamos anteriormente de que não existe, que a maioria das uniões não são ao acaso, que são compromissos que nós assumimos lá no plano espiritual ainda, que estão previstos no nosso planejamento reencarnatório? É justamente por isso que não deve ser facilitado. Porque eu tenho compromisso com aquele companheiro, com aquela companheira. O casamento é um instituto sagrado. Que possibilita o nosso progresso. Porque nós sabemos, nenhum relacionamento é fácil. E não só relacionamentos afetivos, qualquer relacionamento humano. São 2 pessoas que estão dividindo a mesma casa, com culturas diferentes, que tiveram uma criação diferente, princípios diferentes. Não é fácil. Tem que haver uma grande dose de paciência, de renúncia, de abdicação, para que aquela relação dê certo. E outra, nós sabemos que nós vivemos num plano de provas e expiações. Num plano de espíritos imperfeitos. Eu sou imperfeito, o Luiz é imperfeito, nós somos imperfeitos. Se há algum anjo nessa sala, eu peço desculpa. Mas que vai entender. Então nós precisamos entender que assim como nós temos o nosso lado sombra, a nossa dupla de vida também tem o lado sombra dela. E que é nessa dinâmica do dia a dia, nesses ajustes que nós vamos precisar nos ajustarmos, vou ficar redundante, nos ajustarmos para que tudo dê certo. Se o casamento fosse assim fácil, ele não seria uma das ferramentas mais importantes que nós temos para nosso aprimoramento. Que é com base na união do casal que nasce uma família. E a família é uma ferramenta divina. E repito, pode tudo passar, menos a família.
Só que essa reflexão, ela nos traz uma maturidade necessária para entender que não existe alma gêmea, que não vai existir e nós vivemos felizes para sempre, que não existe a pessoa perfeita. Não existe, porque nós somos espíritos imperfeitos, que estamos em uma jornada no planeta Terra, em mais uma encarnação, para sairmos daqui um pouquinho melhor. E estamos tendo uma grande oportunidade nessa relação de nos melhorarmos, de quem sabe resolver com aquele companheiro, com aquela companheira, dívidas do passado. Então esses espinhos do dia a dia que eu tenho, que vocês têm, que todo mundo tem, machucam a outra pessoa. Só que veja bem, eu vou chamar outra atenção aqui. Esses espinhos aqui são essas rusgas do dia a dia de convivência. Nós não estamos falando de violência. Não existe, na sabedoria divina, lei de violência. E aqui a violência ela tem que ser entendida no seu mais amplo sentido. A violência física, a violência verbal, a violência psicológica, a violência patrimonial. E não só do homem contra a mulher, mas da mulher contra o homem, do homem contra o homem, da mulher contra a mulher, porque nós temos vários tipos de família. E todas precisam ser respeitadas. Se a nossa Constituição protege essas famílias, quiçá Deus. Então, eu encontrei no livro SOS Família. Na verdade, a benfeitora Joana de Ângeles traz essa informação em diversos livros, Constelação Familiar, Vivências do Amor em Família, todas as psicografias do Divaldo, que quando nós estamos diante de uma relação onde há qualquer tipo de violência, é recomendado que aqueles espíritos se afastem por um momento, para que não aconteça o pior e eles acabem saindo mais endividados ainda dessa reencarnação. Então, eles dão uma pausa naquela relação, para lá na frente, eles se reencontrarem, continuarem essa jornada. Mais amadurecidos, mais ajustados. Pode ser nessa encarnação, pode ser em outra encarnação. Então, em nenhum momento onde há violência, é recomendado que se permaneça. E a literatura espírita, quando o assunto é família, ela tem uma quantidade imensa de instruções e conhecimento para nos passar. Porque se há uma mensagem que nos é passada de forma contundente pela espiritualidade, é a importância da família para o nosso progresso e para o progresso da sociedade. É nós que precisamos enxergar, entender que é dentro de casa que nós encontramos Jesus. Através do amor dado de forma gratuita para aquela pessoa que divide a jornada conjugal com a gente. Para os outros familiares que dividem o dia a dia conosco. Nós vivemos o verdadeiro cristianismo sendo caridosos dentro de casa. E a caridade aqui ela precisa ser compreendida em seu mais amplo sentido. Porque ela se manifesta através do exercício do diálogo, do respeito, do silêncio, da parceria, do bom humor, tudo que nós já falamos durante todo o nosso bate-papo. É a capacidade de nós enxergarmos no outro aquele que divide a jornada comigo como alguém que vai me ajudar no meu progresso. Porque são daquelas pessoas que nós temos as maiores dificuldades de convivência e relacionamento que virão as maiores lições do Evangelho de Jesus. São essas pessoas que nos trarão as maiores lições do Evangelho. Então, meus amigos e amigas, já passei um tempinho, mas que nós possamos cultivar dentro da nossa casa os melhores hábitos que nós podemos. O respeito, a empatia, a caridade,
a paz, a resiliência e principalmente o diálogo. Porque o diálogo é avassalador. Ele constrói pontes de afeto com a outra pessoa. Quando eu dialogo com o outro e exercito a minha escuta ativa, eu me torno vulnerável. E quando eu me torno vulnerável, eu mostro o lado humano que há dentro de mim. O que é frágil, o nosso lado imperfeito. E uma das melhores formas de nós iniciarmos o diálogo dentro de casa, que nem sempre é fácil, é através do evangelho no lar. Se nós pudéssemos... Eu não tenho nenhuma mediunidade ostensiva, isso é uma porta praticamente, eu não vejo nada. Mas se nós pudéssemos ver o que acontece na nossa casa quando nós fazemos o evangelho do lar, nós ficaríamos emocionados. É como se um holofote se acendesse sobre a nossa casa. Além de nós equilibrarmos todo o nosso lar, nós ajudamos os espíritos desajustados que estão ali nos incomodando, deixando as nossas bananas desvitaminadas. E ainda somos pontos de parada para equipes espirituais que estão em resgate nesse plano pesado. Então, amigos e amigas, eu termino o nosso bate-papo com uma reflexão para vocês levarem para casa. Se a família é a base da sociedade, a sociedade é reflexo da família, o que nós estamos vendo na sociedade hoje? Tá legal? Os noticiários são legais? Para onde nós precisamos olhar? Para dentro de casa. Muito obrigada pelos olhares de apoio. Muito obrigada.